Muito bem, já estamos de volta. Chega mais, aumenta aí o volume da sua TV para você entender que informações podem causar transformação na sua vida. Bom, as doenças cardiovasculares são as líderes em morte no mundo, sendo que elas são responsáveis por quase 30% das mortes no Brasil. Olha só que dado alarmante. E dentre estas, gente, o infarto é uma das principais causas. Por isso, no programa de hoje, a gente vai falar sobre o estilo de vida e a relação dele com o infarto do miocárdio. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o cardiologista, Dr. Everton Gomes, hoje. Mas a sua participação aqui é sempre muito importante, então manda aqui pra gente aquela sua mensagem através do WhatsApp. Anota aí o nosso número, ó, 0 operadora 12 982660004. Vou repetir, tá? 0 operadora 12 982660004. Já pode salvar aí na sua agenda, porque você pode mandar mensagens pra gente durante todos os programas que você acompanha aqui na Novo Tempo. Se você preferir, também apontando a câmera do celular aqui para esse QR Code, você também consegue acesso direto ao nosso grupo aqui do WhatsApp e é mais fácil. Só não esquece de dizer o seu nome e também de onde você está falando para a gente trazer aqui a sua representatividade. Dr. Everton Gomes, muito prazer em recebê-lo aqui, falando de um assunto tão importante. Bem-vindo aqui ao Vida e Saúde mais uma vez. Muito obrigado, Peru. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando sobre saúde e, assim, é uma oportunidade para nós, como profissionais de saúde, estar contribuindo de maneira preventiva. Eu trabalho normalmente em uma unidade coronária e trato muitos pacientes com infarto. E, às vezes, a impressão que nós temos é que estamos enxugando o gelo. E é sempre muito bom e importante termos essa oportunidade de levar conhecimento às pessoas de como prevenir o infarto. E eu agradeço e louvo a Deus pelo trabalho de vocês nesse sentido. Obrigada, doutor. Vamos juntos. Eu acho que a gente precisa, doutor, tentar entender o problema em si para que a gente possa enfrentá-lo de maneira adequada. O que é o infarto, doutor? Então, Peru, o coração, ele é uma máquina perfeita e ele pode bombear até 100 mil vezes, normalmente 100 mil vezes por dia e até 35 milhões de vezes por ano. Ele é um trabalhador incansável, ele não para de trabalhar. Com o seu carro, por exemplo, você para de noite. Então, você tem alguns cuidados especiais. Você tem que pegar e trocar muitas vezes o óleo, você tem que pegar e colocar água no radiador. E com o coração você tem que ter alguns cuidados, porque de todo o sangue que ele bombeia, ele só absorve 4% do que chamamos de débito cardíaco, desse sangue que ele leva para se abastecer. E pequenas alterações que possam acontecer em relação ao diâmetro das artérias, ao armazenamento de oxigênio, pode ter influência no coração. Então, como é que acontece o infarto? Todas as vezes que ele está trabalhando e o trabalho dele não é compensado pelo oxigênio que ele recebe, as células cardíacas começam a sofrer. Se elas sofrem um pouco, mas depois volta o fluxo de sangue normal, é aquele episódio que nós chamamos de angina. Isso pode ter várias situações, não é, que normalmente acontecem, nós até iremos falar mais tarde, daqui a pouco, sobre fatores precipitantes. Mas quando existe uma oclusão, um bloqueio completo do sangue para o coração, ou então quando esse armazenamento de sangue está diminuído e o coração está trabalhando muito, esse déficit que acontece, essa falta de oxigenação no coração pode ter um prejuízo irreversível, que aí é o infarto do miocárdio. Interessante. Agora é o seguinte, o senhor falou que o coração precisa de cuidados, apesar de ser uma máquina perfeita, que é muito bem coordenada e deve coordenar também o restante do nosso corpo. Existem alguns cuidados que, se não forem observados, podem levar ao infarto do miocárdio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desses maus tratos que nós podemos estar trazendo, ou dessa sobrecarga que podemos estar trazendo ao coração,
sem nem saber, sem fazer conta. Estamos falando já de estilo de vida. Queria que o senhor falasse primeiro, olha, desse hábito aqui que é negativo, que é o sedentarismo, a ingestão de gorduras de má qualidade, carboidrato em excesso. Isso pode ser uma afronta ao coração, doutor? Com certeza. Então, o que nós temos, o que tem acontecido especialmente nessa época? Nós estamos passando por uma pandemia e as pessoas elas foram aconselhadas de maneira correta a ficarem em casa e muitas dessas pessoas elas se mantêm não ativas, elas não fazem uma atividade física, elas ficam muitas vezes no sofá dia e noite. Existem outros fatores que até vamos falar daqui a pouco, que seria justamente a ansiedade tem aumentado muito, mas principalmente as pessoas elas têm engordado e têm usado muito carboidrato, principalmente carboidrato simples. Então, aquele carboidrato que ele entra e que a farinha refinada, coisas açucaradas, elas são muito gostosas, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, como o nosso organismo não está fazendo uma atividade física, ele não consome esse combustível, então ele vai se armazenar em algum lugar. Ele vai se armazenar no abdômen, na barriga, e uma parte dele, né, principalmente aqueles que sejam derivados do colesterol, carnes e assim sucessivamente, produtos de origem animal, eles podem ir se acumulando nos vasos do coração e também de outras partes. E o carboidrato ele se transforma em triglicerídeos, que também pode ajudar no processo de entupimento das artérias do coração. Bom, então eu já estou trazendo aqui, olha, o colesterol elevado, esse tipo de alimentação somado ao sedentarismo, que parece que piorou realmente durante esse processo que a gente viveu esse ano muito difícil, somado também, doutor, ao estresse, a ansiedade, o nível subiu muito. Isso tudo, essa quadrilhinha aqui já poderia fazer um estrago interessante no coração, hein? Exatamente. E eu queria só pegar e fazer um parêntese rápido do seguinte, você tem que ficar atento, né, justamente aos níveis que você tenha de colesterol. Tem muita gente, e isso daí é uma pequena parcela, a maior parte, gente, é estilo de vida. Mas tem pessoas que mesmo sendo magras, e aí elas ficam falsamente seguras, acham, não vou ter colesterol alto. Tem pessoas que, apesar de serem magras, elas têm tendência para ter um colesterol mais elevado, para ter triglicéridos mais elevados, gorduras no sangue mais elevadas. Então, precisa ficar atento. E a questão da ansiedade, é muito importante isso. Nós temos, nos últimos 20, 25 anos na cardiologia, visto que um número maior de pessoas elas têm infartado por uma questão de ansiedade. Eu tenho até um caso entre vários pacientes, uma paciente que ela infartou em ver uma briga que estava acontecendo dentro da família, uma briga muito grande. Ela começou a sentir falta de ar no dia seguinte, não deu dor no coração, e ela foi ao pronto-socorro, depois fez exames, e a função do coração dela ficou prejudicada, e o grande desencadeante foi o quê? Foi a ansiedade, foi o estresse que ela tinha passado. Quer dizer, mesmo uma pessoa que não tem esse acúmulo de gordura nas artérias, né? Mas ela passa por estresse constante ou um evento muito traumático, ela corre o risco também de um infarto, doutor? Sim, corre. Agora, vejam bem uma coisa, e isso daí faz parte da questão da prevenção. Ninguém está livre de passar por ansiedade, ninguém está livre de passar por aflições, mas a atitude que nós devemos ter, ela é importantíssima para fazer frente. Então, quando falamos de atitude, e aqui o programa Vida e Saúde é muito importante para dar dicas de como você manter uma atitude de vida melhor, como se fosse o remédio para o colesterol que alguns precisam tomar. A atitude de vida ela é importante para evitar o infarto causado pelo estresse para o organismo. Interessante. Doutor, 2 hábitos aqui também nocivos que podem levar ao infarto, estão relacionados ao estilo de vida, fumar e o uso de drogas. Por quê, doutor? O que isso pode causar nas artérias? Primeiro, vamos pelo cigarro ali, primeiro.
cigarro, ele tem mais de 4.900 substâncias que podem ser tóxicas, inclusive cancerígenas, para o indivíduo. E é importante nós notarmos que tem duas substâncias, que são o alcatrão e a nicotina, que eles vão atuar de maneira muito forte no sentido de precipitar o infarto. Então, o que você vai ter? A nicotina, ela faz um espasmo nas coronárias, ela se contraem, muitas vezes, pela utilização dessa substância, e também o alcatrão, ele vai nos pulmões, ele diminui a capacidade de oxigenação do pulmão, e também o cigarro, ele ajuda a promover o colesterol ruim. Nós temos um colesterol bom, que ele ajuda a construir as células do nosso corpo, e nós temos um colesterol ruim, que ele vai se acumular nas paredes e ele não serve de nada ali, além de formar uma placa de gordura, e essa placa, ela romper e fazer uma situação de infarto. Ai, ai, ai. Realmente não compensa fumar. Se você quer ajuda nessa questão, nós temos um curso de como deixar de fumar disponível nas nossas playlists do YouTube. Busque também o apoio da Igreja Adventista. Qualquer Igreja Adventista está preparada para te ajudar também nessa questão. Doutor, agora em contrapartida, nós temos alguns cuidados, carinho, que o coração, que podemos dar ao coração também com o nosso estilo de vida. Eu vou começar aqui, doutor, com a prática de atividade física. E tem que ser regular, né, doutor? Sim, com certeza. Olha, todos nós podemos fazer atividade física, não importa a idade. Lógico que vai alterar a carga dessa atividade física. Mas uma caminhada pela manhã, meia hora, você fazer isso daí, você tentar pegar e manter pelo menos 150 minutos por semana. Você fazer isso daí, meia horinha, 5 dias na semana, você já vai estar como uma pessoa ativa e vai reduzir muito a incidência de infarto. Você tentar manter, eu achei muito legal que essa figurinha ali, ele está andando também no meio da natureza. Na medida do possível, lógico, nem todos conseguem pegar e fazer isso, mas aprecie também a natureza, respire o ar puro, se for possível. De manhã, acorde cedo, vá lá para a sacada, para a sua janela, dê uma boa inspirada. Aqui também tem várias dicas de exercícios respiratórios. Isso é muito bom para o sistema cardiovascular. Entendi. Doutor, parece que chegou uma interação enquanto o senhor estava explicando aqui sobre a importância de fazer atividade física. Uma interação que já estava aqui rolando enquanto a gente estava conversando. Olha aí, o Antônio de Castanhal, lá no Pará, quer saber, treinar pela manhã é melhor para o coração? Olha aí que pergunta interessante. É bem interessante. Nós temos a questão do ciclo circadiano. Existem alguns estudos que demonstram que existe um certo benefício de você fazer alguma atividade física pela manhã. Mas eu gostaria de deixar isso daí até como um fator secundário, porque muitas vezes a pessoa trabalha de manhã. E alguns podem dizer assim, então se só serve de manhã, eu não vou fazer à tarde, eu não vou fazer à noite. O ideal é você reservar um espaço de tempo para você fazer uma atividade física. E mesmo também, eu acho que é interessante falar o seguinte, você trabalha algumas atividades de vida, algumas mudanças de estilo de vida. Você tem que subir 2 lances de escada, em vez de pegar o elevador, vá pelas escadas. E você, se você tem de ir de um lugar para outro e está a 3 quadras, vá andando na medida do possível. Isso vai te manter ativo. Faça acontecer. Doutora, a mesma coisa acontece com 2 itens importantíssimos na nossa vida, que muitas vezes são negligenciados. A alimentação saudável e o descanso. Tem gente que acha que isso aqui não é relevante, mas encontrar o equilíbrio, já trago aqui para cá isso aqui também, o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida é fundamental. Sim, com certeza. Eu não vou dizer que eu sou suspeito para falar sobre isso, que isso daí foi a minha tese de doutorado, mas nós vimos que a alimentação mais saudável, você incluindo frutas, legumes e verduras, ela tem uma relação com menos cálcio nas paredes do coração. Isso vai diminuir, provavelmente, possivelmente, a incidência de infarto. A questão do repouso. E aí entra uma questão importante, nós pulamos um pouquinho a parte de drogas,
Muitas vezes a gente fala de drogas como cocaína, que também é uma incidência importante, que pode acontecer principalmente nos jovens, mas assim, a utilização de substâncias estimulantes, isso daí muitas vezes diminui o tempo que você vai dormir de noite. E o seu organismo ele necessita desse tempo justamente para melhorar os níveis de colesterol, diminuir a adrenalina que existe circulante no corpo e ele fazer uma lavagem, uma limpeza geral dos componentes que você tem. E, finalmente, tudo isso se traduz em equilíbrio. Então, não adianta você, por exemplo, estimular só um fator sem você ter o restante. E entro mais uma vez a importância de você manter uma atitude de vida adequada. Essa atitude de vida adequada focalizando não somente o exercício por causa do exercício, tem gente que acaba assim sendo viciado em uma coisa ou em outra e não tendo equilíbrio na sua vida. Então, água, ar puro, luz solar, repouso, exercício, temperança, alimentação adequada e uma confiança no poder divino. Esses são remédios que são muito importantes para você evitar problemas no coração. Doutor Everton, é muito importante ouvir de um médico tão bem preparado, tão conceituado como o senhor, essas orientações que parecem simples, e a gente coloca aqui, olha, a orientação de profissionais da saúde aí pertinho de você. Parecem simples orientações, mas que fazem muita diferença. Agora é o seguinte, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, você já falou de maneira mais rápida no começo do programa, o que acontece com o coração durante o infarto? Então, o coração está lá trabalhando, ele precisa do fluxo sanguíneo. Explica pra gente, doutor. Então, normalmente, o sangue, quando ele circula pelas artérias, ele vai num fluxo adequado, igual como você está vendo aí. Porém, se lá embaixo existir algum tipo de obstrução, você viu que rapidamente aquilo que está simbolizando o sangue aí, ele chegou na ponta do coração. Ele está distribuindo ao redor do coração e levando oxigênio. Entretanto, quando você tem algum tipo de situação onde existe uma obstrução, o que vai acontecer? Principalmente no infarto e também na angina, olha o que aconteceu aí, gente. Você teve uma obstrução e não chegou o sangue oxigenado até a ponta do coração. E esse sangue que fica ali parado, não passa oxigênio. Esse pedaço ali na ponta do coração, o que pode acontecer? Ele pode morrer, ele pode se tornar como se fosse um couro, certo? E quais são os sintomas? Uma dor, pode ser uma dor que a pessoa sinta em aperto no peito, pode ser uma ardência que seja, e essa situação, que ela permanece por mais de 20 minutos, normalmente, ela está associada a danos no coração de maneira permanente. Só deixando claro também que nem toda dor que você sinta no peito quer dizer que você esteja com um infarto. Tá. Existe uma série de sintomas e, se você tiver uma dúvida, procure o seu serviço de saúde mais próximo. Agora, na dúvida, doutor, uma pessoa em casa, como é que ela pode socorrer outra? Não faz nada, vai para a emergência, o que você indica? Olha, assim, existem alguns locais, às vezes a gente recebe alguma coisa assim, que a pessoa, ela toma uma aspirina e vai para o pronto-socorro. Eu até gostaria de dizer para vocês o seguinte, se você já usa algum medicamento que o médico, o cardiologista passou para você, que o seu clínico passou, você veja se você está no horário delas, porque às vezes a dor no coração é até acontece por conta de pressão alta, não controlada. Aí esse sangue, ele acaba fazendo uma contração maior nas paredes do coração. Se você já toma o seu AS, tome mais um comprimidinho, vá para o pronto-socorro. Se você é uma pessoa jovem, é muito pouco provável que seja um problema de coração, a menos que você esteja tomando, a sua alimentação não esteja adequada, mas nunca se sabe. Legal. Então, assim, observe, vá ao pronto-socorro sempre que for indicado, sempre que for necessário, faça seus exames de maneira periódica. O que a Peru falou aí é muito importante sobre a questão do acompanhamento com os médicos. E às vezes a pessoa ela só começa a aparecer quando acontece, começa a sentir algum sintoma. E é importante você ir anualmente, depois dos 40 anos de idade, passar num clínico, passar num cardiologista, para fazer um check-up de exames.
E também, logicamente, passar sempre fazer o acompanhamento com o nutricionista, com o educador físico, para, de acordo com a sua idade, principalmente as pessoas que tenham mais idade, fazer uma prescrição adequada de alimentação e de exercícios físicos. Mas, mesmo que aquelas pessoas que não têm condições, vejam as dicas que são dadas aqui, que são dicas valiosíssimas e que ajudam você a ter uma vida melhor. Com certeza, é para todo mundo. Doutor, a gente está terminando a nossa conversa, mas chegaram algumas perguntas que eu queria trazer aqui para o senhor dos nossos telespectadores. Olha aqui, a Tony disse o seguinte, Tony, perdão, meu pai faleceu depois de um infarto e eu tinha 10 anos, hoje tenho 30. Será que eu preciso me preocupar também? A pergunta dele, é hereditário? Na época me falaram que o coração dele estava em crescimento. Então, Tony, o que acontece? Tem um fator que é hereditário, principalmente se você tem histórico na família de mortes causadas por infarto agudo do miocárdio abaixo dos 50 anos. Então, fique de olho. Isso quer dizer que automaticamente, se aconteceu isso com você, com um parente seu, vai acontecer com você? Não necessariamente. Aí você tem que tomar mais cuidado ainda, verificar mais ainda os níveis de colesterol, de triglicerídeos, fazer atividade física. Existe um fator hereditário, mas está em torno de 13% das ocorrências de infarto. Então, a maioria mesmo é estilo de vida. E mesmo aquelas pessoas que têm uma tendência hereditária, existe uma possibilidade de você prevenir ou até refrear isso daí. Olha eu tenho aí. rapidamente falando, eu tenho um paciente que ele tinha porque, mas na época, ele está vivo ainda, ele tinha 75 anos, ele estava saindo da academia, estava fazendo atividade física e sentia um pouco de dor no peito. E ele foi ao hospital onde nós trabalhamos, ele fez um cateterismo, fez os exames e tudo mais, e estava tendo um princípio de infarto. Aí você pergunta, poxa, estava fazendo atividade física? Adiantou de alguma coisa? Adiantou sim. Os 2 filhos dele, que tinham uma diferença de idade de quase 20 anos para ele, eles fumavam, não faziam atividade física e já tinham tido infarto com necessidade de cirurgia de peito aberto 20 anos antes. Olha então, aí. assim, Todo ele esforço não é válido. precisou de cirurgia. Uhum. Exatamente. Ele não precisou de cirurgia. Ele fez um pequeno procedimento para dilatar essa artéria que estava um pouco obstruída, mas com uma qualidade de vida muito boa e manteve a atividade dele normal. Logo, ele em menos de 2, 3 semanas já estava trabalhando. Que bom, olha aí, notícia boa para você então, Tony. Cuida com carinho do seu coração. Tem mais uma interação aí? Vamos ver. Olha, a Franciele Furtado disse o seguinte, tenho 34 anos e não respiro de forma certa. Quando tento respirar da forma correta, sinto que meu coração dispara e fico tonta. Ela tem uma hiperventilação aí, doutor. Isso pode causar outros problemas como infarto? Boa pergunta, doutor. Excelente pergunta, Franciele. Normalmente, pelos seus sintomas, aparentemente não se assemelha com uma situação de infarto. Então, assim, muitas dores, e isso daí é interessante a pergunta dela, porque existe o diferencial. Para o homem e para a mulher, tem 25 causas diferentes de dor torácica. E só uma a 2 delas estão relacionadas à diminuição de fluxo para o coração. Então, normalmente, essa sensação que você está sentindo, ela não está associada ao infarto. Mas o que é mais importante? Procure o seu especialista, que ele vai conseguir lhe orientar. E você mesmo já deu a dica. Faça exercícios de respiração adequados. Isso muitas vezes a gente fica um pouco ansioso até para fazer essa parte respiratória, né? Mas é importante, é interessante nós educarmos o nosso organismo. Eu tenho certeza que você vai ficar bem. Tá certo, doutor Everton Gomes, cardiologista, participou mais uma vez aqui do Vida e Saúde. Gratidão, doutor, pela participação aqui, por abrir um espaço na sua agenda e esclarecer tantas dúvidas e dar recomendações importantes. Que Deus te abençoe, doutor. Amém, muito obrigado. Tudo de bom para vocês e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima.
Bom, a gente está aqui essa última semana aqui do mês, reforçando a importância do Outubro Rosa. Eu sei que você está vendo aí muita gente engajada, prédios, fitinhas rosas por aí, bexigas rosas no supermercado, mas você pode fazer a sua parte de maneira bastante marcante. Nós disponibilizamos no nosso Instagram um filtro em que você pode aparecer assim, olha, bem bonitinho, bem legal, fazendo a sua campanha, recomendando o autoexame, recomendando o exame com frequência e também dando dicas que você aprendeu aqui no Vida e Saúde, de alimentação saudável, de estilo de vida, usando esse filtro. Como? Acessa lá o nosso perfil no Instagram, você vai lá, na nossa página principal ali vai ter um íconezinho de efeitos especiais, clica lá e aí você vai ver um vídeo meu de demonstração, não precisa assistir até o final, só que embaixo está escrito experimente, clica lá e aí você vai poder tirar sua foto, fazer seu vídeo, só não esquece de marcar a gente. Hoje parece que temos algumas fotinhos aqui para mostrar de gente que você... Olha aí, Danilo Rosa, muito bem, Danilo, gostei de ver. Olha a Carla Nassif, parabéns, Carlinha vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho fazendo... Olha a Andrícia Rodrigues, arrasaram, o pessoal do Vida e Saúde realmente está aqui engajado nessa campanha. Espero que você também possa acessar o nosso perfil @Vida e Saúde NT no Instagram. Se prepara, a gente vai fazer aqui depois do intervalo uma aula de pilates em casa e vamos precisar de uma cadeira. Então, olha, já se arruma aí, você vai ter o tempo do intervalo para arranjar. E ainda hoje no programa você acompanha como fazer essa mousse de maracujá e manga na versão saudável, viu? Sai daí não, que Vida e Saúde volta já já.